Olá, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, eu estou dando prosseguimento a um vídeo anterior, no qual nós estamos tratando sobre a questão do sábado na Bíblia, Velho e Novo Testamento. No primeiro vídeo, nós vimos as passagens do Velho Testamento que tratam da questão do sábado, mas nós vimos também alguns princípios que têm que ser colocados aqui também. O primeiro princípio, e o mais importante deles, é que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Na criação, Jesus Cristo já estava lá, Jesus Cristo era Deus. No Sinai, Jesus Cristo estava lá e Jesus Cristo era Deus. No ano 140, apareceu na cidade de Roma um cidadão chamado Marcião. Esse Marcião veio com uma heresia, uma história de que o Deus do Velho Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro. Que o Deus do Velho Testamento era Jeová, era quem fez a matéria, em suma era um Deus mau. E o Deus do Novo Testamento é Jesus Cristo, um Deus bonzinho. Ora, essa distinção ela foi superada pela igreja. Aqueles grandes pais da igreja do passado, eles afrontaram essas ideias de Marcião e a igreja se manteve nos trilhos de acordo com a palavra de Deus. Se esse Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, nós temos que avaliar que a palavra é a mesma, Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo também, porque na carta a Tiago, capítulo 1, na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17, é dito o seguinte, que não há sombra de variação, Deus não muda. Nós lemos a mesma coisa lá no capítulo 4 de Malaquias, e lemos também no Salmo 89, o que diz Malaquias no Salmo 89. Malaquias diz que Deus não muda, e por essa imutabilidade de Deus é que nós não somos consumidos, são as misericórdias de Deus. Nós precisamos de um Deus que seja uma rocha, e Jesus Cristo é a rocha. O Novo Testamento diz isso claramente. No capítulo 89 do livro de Salmos, o que está escrito ali? Deus falando, eu não violarei, eu não modificarei as palavras que saíram da minha boca. Quando eu leio o Êxodo e vejo que os 10 mandamentos e o mandamento do sábado não somente foram ditos por Deus, mas que ele escreveu com seu próprio dedo, a expressão da Bíblia, em tábuas de pedra desses mandamentos, eu tenho que ter um certo cuidado ao analisar o Novo Testamento para chegar a alguma conclusão de que um dos mandamentos da lei não é mais válido, foi abolido na cruz, como muitos dizem. O que diz o Deus do Velho Testamento encarnado no Novo Testamento? O que é que Jesus fala sobre a questão do sábado? Já no Sermão da Montanha, o São Mateus começa praticamente já trazendo o Sermão da Montanha, que é graça pura. No Sermão da Montanha, Jesus já tira essa dúvida claramente. Eu leio lá no capítulo 5, os versículos 17, especialmente 17, o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E aí o versículo 18, para evitar qualquer dúvida, diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ora, Jesus vem e ele cumpre a lei. Jesus nunca afrontou a lei. Nenhum dos seus mandamentos que ele mesmo disse e escreveu lá no Velho Testamento, ele afrontou quando ele se encarnou e esteve aqui na Terra. E ele deixou muito claro
até que o céu e a terra passem, e o céu e a terra não passaram, nem um i, quanto mais o quarto mandamento, que é o maior de todos, ou um tio, jamais passará da lei. Então, a posição de Jesus oficialmente no Sermão da Montanha, eu até costumo dizer que se eu quero ser cristão, na verdade, eu tenho que ler o Sermão da Montanha. Não é só questão de lei estar aqui no que eu estou lendo. São as bem-aventuranças, o procedimento, o esclarecimento sobre a lei de Deus. Por exemplo, Jesus diz assim: se você chamar o seu irmão de louco, você está matando o seu irmão. Ou seja, um dos mandamentos da lei de Deus. E Jesus clarifica. O que é que ele está dizendo nesse mandamento? Que quando eu ofendo moralmente, quando eu mexo com as emoções do meu próximo, eu estou matando. Isso ele também esclareceu outro mandamento. Ele disse: olha, quando você olha para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou com ela. Quer dizer, são situações que Jesus está esclarecendo. Jesus nos ensina a orar no Sermão do Monte. Mas é nesse mesmo sermão que ele está dizendo: não cai um i ou um tio da lei. Essa foi a posição oficial de Jesus no seu maior e no seu grande sermão, que delineia todo o comportamento ou todo o pensamento de um cristão. Jesus Cristo, ele não ficava nas palavras, ele agia. E nós, muitas vezes, temos o costume de sermos cristãos que falam. Não é que seja ruim ou errado a gente pregar, a gente falar. Mas ser cristão, antes de mais nada, é agir. Em relação ao sábado, Jesus Cristo agia de acordo com a lei. Eu leio lá no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus vai proferir a sua grande exclamação de cumprimento de uma profecia de Isaías, e ele vai dizer para as pessoas: eu sou o Messias. Olha o que acontece. Capítulo 4, versículo 16 do Evangelho de São Lucas. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. No sábado, na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus, então, nós já concluímos daí, ele foi à igreja, ele ia à igreja. Inúmeras vezes ele foi à igreja em que dia? No sábado. Se Jesus fosse desautorizar o sábado, ele não teria praticado esse costume, porque seria contraditório na vida dele, por tantos anos, ele frequentar a igreja aos sábados e depois ele dizer que esse mandamento não estava mais em voga, não estava mais valendo. Ele se levanta para ler e ele lê o quê? Ele lê o livro de Isaías. Onde está o livro de Isaías? No Velho Testamento. Jesus sempre autorizou o Velho Testamento. Por exemplo, lá em São Mateus 24, no sermão profético de Jesus, ele cita o livro de Daniel. Ele é claro a respeito da validade do livro de Daniel. Porém, Jesus teve um embate muito duro, especialmente com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus muito bem intencionados e cujo partido surgiu numa época muito difícil para o povo de Deus. Os fariseus surgem quando os judeus estavam sendo acossados na sua religiosidade. Nós temos, inclusive, a revolta dos macabeus, né, pouco tempo antes de Jesus Cristo ser encarnado, encarnar-se ali por Maria. E os fariseus chegaram à seguinte conclusão: que todo o sofrimento que eles tinham e que eles se sentiam desamparados por Deus era decorrente do povo não obedecer à palavra de Deus, do povo não
guardar a palavra de Deus, a lei de Deus. Então eles se tornaram pessoas que seguiam de uma forma restrita o que a lei de Deus dizia. E com isso eles foram acrescendo, é, acrescendo situações, acrescendo mecanismos, acrescendo meios para se cumprir cada vez melhor a lei de Deus. Olha o que Jesus, por exemplo, disse a eles uma vez, e eu leio aqui para você. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E aqui vem o ponto. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. São Mateus 23, versículo 2 ao versículo 4. Então, nessa ânsia que eles tinham de andar de acordo com a lei, para que o povo não viesse a sofrer mais como no passado, ou seja, a ideia, a motivação era boa, mas a compreensão era péssima. Então, nessa situação, eles passaram a ampliar o mandamento do sábado. Eles chegaram a ter muitas leis do que podia e do que não podia fazer no dia de sábado. E isso se tornou um fardo. O sábado se tornou um fardo. Então começa o conflito entre Jesus e os fariseus, e o sábado está bem no centro desse conflito. O ministério de Jesus, e aqui nós temos as obras que Jesus fazia, o trabalho que Jesus fazia. Qual era o trabalho do Pai e qual é o trabalho dele? Como nós lemos lá em São João, capítulo 5, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Qual era o trabalho de Jesus? Era o trabalho redentivo. É um trabalho plenamente lícito para qualquer cristão realizar no dia de sábado. E esse trabalho, Jesus, praticamente tudo o que ele fez foi ensinar e curar. Quando nós vemos Jesus curando aos sábados, nós percebemos o grande conflito de compreensão do mandamento entre o que Jesus dizia e ensinava e o que os fariseus acreditavam. Daí esse choque em relação ao sábado. Muitas pessoas dizem assim, mas quando Jesus curava aos sábados, ele transgredia o sábado. Ora, isso quem dizia eram os fariseus. Quando Jesus curava aos sábados, ele não estava transgredindo coisíssima nenhuma. Pelo contrário, ele estava fazendo as obras lícitas de serem realizadas no sábado. As obras de redenção do ser humano, de tirar o ser humano da situação em que se encontra. Então, quem dizia e quem diz que Jesus transgredia o sábado eram os fariseus. Por quê? Porque eles tinham uma compreensão errada a respeito do sábado. Olha só uma das curas que Jesus fez no sábado e qual foi a questão colocada. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, eu estou lendo aqui em Lucas capítulo 14, versículo 1 em diante. Aconteceu que, ao entrar ele no sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer o pão, eis que estavam observando. Os fariseus observavam o que Jesus fazia até para acusá-lo. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, intérpretes da lei e fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eu posso curar no sábado? Eu vou transgredir o sábado se eu fizer uma cura agora? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então nós entendemos agora o problema dessas coisas. Jesus não estava transgredindo o sábado, Jesus nunca transgrediu o sábado curando as pessoas.
Quem acusava Jesus de estar transgredindo eram aqueles que mal compreendiam a lei, que eram justamente os fariseus, esse grupo político da época em que Jesus viveu. Pois bem, uma das perguntas que nós temos que nos fazer é a seguinte: para que se anulasse o sábado que Deus falou, Deus que não muda, o Deus que não modifica aquilo que já disse, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, eu já li aqui. Para que se mudasse, então, um dos mandamentos dados por Deus, eu penso que seria necessário o mesmo procedimento. Eu sou advogado. Não se revoga uma lei sem que se faça o mesmo procedimento quando aquela lei foi feita. Ou seja, você vai para a Casa de Leis, nosso caso, o Congresso Nacional, faz todo aquele trâmite da lei pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado Federal, depois vai para a sanção do presidente da República. Quando você não quer mais que um desses artigos de lei permaneça no sistema jurídico do país, você novamente tem que usar do mesmo processo. Você vai outra vez, ou no Senado ou na Câmara, feito o projeto, é discutido nas duas casas, aprovado, aí vai outra vez para o presidente da República, ele sanciona e a lei anterior agora foi revogada. Eu imagino que se Deus quisesse revogar um dos seus mandamentos, ele teria que proceder da mesma forma, porque ele não muda, porque ele não altera aquilo que ele falou. Estou falando de Tiago 1,17, Malaquias, no capítulo 4, estou falando de Salmo 89. Ora, ele deveria adotar, então, o mesmo procedimento. Mas alguém pode dizer, não, mas naquele tempo dos judeus, lá de Moisés, a coisa era mais difícil e tal. Tudo bem, eu até concordo. Mas pelo menos nós teríamos que Jesus expressasse, quem sabe escrevesse na frente de todo mundo alguma palavra que dissesse: o mandamento do sábado está abrogado, está revogado. E mais, se eu agora vou guardar o domingo, Jesus teria que ter novamente feito o mesmo processo e dito: daqui para frente, em comemoração à minha ressurreição, o domingo será o dia de guarda que substituirá o sábado que foi dado no Velho Testamento. Não é o sábado que foi dado para judeus, foi dado no Velho Testamento na criação do homem. Depois, Deus deu ali no Sinai, dizendo: lembra-te alguma coisa que já existia. Então, nós temos o quê? Nós não vemos na Bíblia esse procedimento da parte de Deus. Ele não alterou, ele não disse nada, e eu digo, não há um versículo na Bíblia onde Deus, Jesus Cristo, diga: o mandamento do sábado foi revogado. Agora, eu gostaria de dizer uma outra coisa. O que há na Bíblia e no Novo Testamento, porque esse vídeo nós estamos dedicando ao Novo Testamento, o que há no Novo Testamento que diga ou que insinue na palavra domingo? Não há nenhum versículo na Bíblia que diga domingo. Domingo, na verdade, é o dia do Senhor, do latim, dies domini, é o dia do Senhor. Mas não há essa palavra domingo. Pelo contrário, os 8 versículos no Novo Testamento que se referem ao primeiro dia da semana, nenhum deles é contundente em relação a essa mudança. Então, nós temos alguns versículos no Novo Testamento que se referem ao primeiro dia da semana, mas as pessoas que procuram justificar a guarda do domingo com esses versículos, na verdade, elas estão lendo o que o versículo não diz. E eu vou gravar um vídeo próximo sobre esses 8 versículos que tratam do domingo no Novo Testamento. Há um outro detalhe, na verdade, são 2 passagens, e que nós vamos perceber que o mandamento do sábado estaria em vigor e esteve em vigor no tempo dos apóstolos. Veja bem, São Mateus 24 é o sermão profético de Jesus. Jesus proferiu esse sermão
é muito interessante, mas não é o tema desse vídeo. Mas ele se referiu aí à destruição de Jerusalém, porque a história começa ali no finalzinho do capítulo 23, início do capítulo 24, os discípulos olhando para o templo e se maravilhando. Então Jesus disse, olha, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra. Os discípulos espantados com aquilo, porque um judeu não podia imaginar a destruição do templo. Os discípulos, então, assim, atordoados com aquilo, perguntaram, que sinal haverá disso que o Senhor está falando e do fim do mundo? Jesus falou assim, olha, os sinais são esses. E ele diz, então, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Esse acontecimento que Jesus profetizou aconteceu, a destruição do templo de Jerusalém aconteceu. Se deu no ano 70 da nossa era, da era cristã. Quando é que Jesus proferiu esse sermão, que eu estou dizendo aí, o sermão profético de São Mateus 24, também está lá em Lucas 21. Quando é que Deus proferiu esse sermão? Jesus proferiu esse sermão? Por volta do ano 30. Então nós temos que, quando Jesus diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, ele está dizendo o quê? Olha, daqui a 40 anos o sábado estará em vigor. Você ainda tem que se preocupar com o sábado. Você ore para você não ter esse atropelo no dia do sábado. Então Jesus está profetizando e falando do sábado para 40 anos depois. Mas tem uma outra passagem muito interessante que está no Evangelho de Lucas. Lucas foi um companheiro do apóstolo Paulo. Então o nome dele não é nome judaico, evidentemente ele foi catequizado pelo apóstolo Paulo. Mas ele era um homem culto. E esse Lucas, ele era um médico. Quando ele escreve o seu evangelho, isso já em torno do ano 63. Ele diz, tanto no livro do evangelho quanto no livro de Atos, ele está escrevendo para um cidadão chamado Teófilo. E ele diz o seguinte, que ele fez uma acurada pesquisa, que ele conversou com pessoas, ou seja, Lucas investigou os fatos. Ele fez uma comparação do que se contava. Lucas não estava presente nos fatos. O que não ocorreu, por exemplo, com Mateus e com João, que eles estavam ali presentes, eles viram tudo aquilo. Lucas não. Então Lucas narra no finalzinho do seu evangelho o seguinte fato, que tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Jesus Cristo, cumprindo-se uma profecia do Antigo Testamento. Era o dia da preparação e começava o sábado. Daí nós sabemos que Jesus morreu numa sexta-feira, porque a sexta-feira é chamado o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Isso na sexta-feira. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, na sexta-feira. E no sábado, ou seja, no dia seguinte da morte de Jesus, descansaram segundo o mandamento. Lucas escreveu com muita consciência esse trecho aqui. Ele sabia o que estava escrevendo. Já era uma coisa corrente no meio cristão. E quando é que Lucas está escrevendo isso? 33 anos aproximadamente depois do fato. Então, no caso lá de que nós lemos no sermão profético de Jesus, nós temos uma profecia de Jesus para 40 anos depois. No caso de Lucas, nós estamos tratando de alguém escrevendo de forma muito consciente 33 anos depois. E o que ele está escrevendo? Primeiro, ele está falando no dia da preparação. E ele não diz, e ele não era judeu, então ele não diz no dia da preparação dos judeus. Ele não diz também, aqui, que eles estavam no dia da preparação e começava o sábado, ele não diz que começava o sábado dos judeus,
Porque hoje nós guardamos domingo, hoje nós guardamos o sábado cristão e os judeus guardavam o sábado. Ele não diz de acordo com o sábado judeu. Mas ele diz assim, no versículo 56, no sábado descansaram segundo o mandamento. Ele não diz aqui no mandamento que foi revogado. Ele não diz aqui no antigo mandamento. Ele não diz aqui no antigo sábado, porque hoje nós temos o sábado cristão. Ele está dizendo aqui descansaram segundo o mandamento. Quantos anos depois? Aproximadamente 33 anos depois. Ora, então, nós não podemos, em hipótese alguma, com essas duas passagens, dizer que os apóstolos guardaram o domingo, que os apóstolos transferiram a guarda do sábado para o domingo. Eu vou fazer alguns vídeos proximamente, justamente tratando da mudança, como é que ocorreu a mudança do sábado para o domingo, na história. Porque essa mudança de fato ocorre, mas apenas a partir do segundo século é que nós começamos a ter provas de que estava havendo uma mudança. Mas nenhum apóstolo fez essa mudança. E isso está claro aqui. Nós vamos dizer também que os apóstolos guardaram o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. Eu leio algumas passagens da palavra de Deus aqui no Novo Testamento que demonstram que o apóstolo Paulo guardava o sábado. Não foram poucos. Quando ele estava em Corinto, Atos 18, versículo 4, eu leio lá, ele guardou o sábado. Quando ele estava com Barnabé, eu leio em Atos 13, 44, eles guardaram o sábado. Paulo e Timóteo guardando o sábado. Veja bem, essa passagem é muito interessante. Atos 16, versículo 13. Por quê? Ele diz lá assim, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Olha que coisa interessante. Alguns dizem, não, porque quando o apóstolo Paulo, aos sábados, ia na sinagoga, na verdade ele estava indo para converter judeus. Eu acredito nisso também. É lógico, é porque o apóstolo Paulo, ele pregava a todo momento. Inclusive, ele diz que é para a gente pregar na hora e fora de hora. Quer dizer, ele não perdia tempo, ele sabia que ele tinha pouco tempo para pregar a palavra de Deus. Mas, aqui no caso de Antioquia, no caso de Filipe aqui, a igreja de Filipe, está dizendo que eles saíram buscando um lugar de oração. Não tinha sinagoga ali, eles foram para a beira do rio orar. O que nós temos? Paulo guardando o sábado. Paulo e Barnabé guardaram o sábado em Antioquia da Psídia, Atos 13, 14, 15. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Psídia, indo no sábado à sinagoga, sentaram-se. No sábado seguinte, Atos 13, 44, outra vez, pregando no sábado. Paulo e Silas guardaram o sábado em Tessalônica, pois era o costume deles ir à igreja, à sinagoga ao sábado. E olha o que está escrito lá. Paulo, segundo o seu costume, lembra de Jesus? Jesus, segundo o seu costume, ia às sinagogas aos sábados, Lucas 4,16. Aqui está Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 17, versículo 2. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele trata então do dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Algumas pessoas, não poucas inclusive, que defendem a guarda do domingo, se apropriam desse versículo para dizer que o apóstolo João está dizendo que guardava o domingo. Ora, não há nenhum elemento. A pessoa que faz isso está lendo o versículo para dar a interpretação que quer. Não há nada escrito aqui que esse dia do Senhor seja nem sábado nem domingo. Por que eu creio que seja o sábado? Porque o próprio Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado.
Então, o dia do Senhor qual é? Nós vemos inúmeras passagens na Bíblia que demonstram que o dia do Senhor é o sábado. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. E aqui não está escrito que era o primeiro dia da semana, como a Bíblia no Novo Testamento sempre se refere ao que hoje chamamos de domingo. Diante de tudo isso, nós temos um pálido ainda apresentação do que, do que existe de sábado e domingo no Novo Testamento. Existem algumas passagens em Romanos, em Colossenses 2, 16, 17, que parece nos indicar que nem sábado nem domingo. Eu vou gravar um vídeo também especificamente sobre esse tema, futuramente. Não vai demorar muito. Agora, como é que termina então essa história? Nós vamos ver que os cristãos, e é interessante que essa mudança se dá na igreja cristã no Ocidente, em Roma, porque a igreja do Oriente guardou o sábado durante muito tempo. Houve até um concílio onde se tratou desse assunto do sábado, porque havia muita gente guardando o sábado na igreja do Oriente. Eu também vou explicar isso futuramente, sobre essa situação ali do concílio. Nós encerramos aqui um superficial análise da questão do sábado no Velho e Novo Testamento. Deus é um só no Velho e Novo Testamento. Deus disse, Deus escreveu sobre a guarda do sábado. Não houve uma mudança da mesma forma no Novo Testamento. As pessoas muitas vezes confundem a nova e a velha aliança. Eu vou também gravar um vídeo sobre isso. Então, eu convido que você continue me acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, onde a gente vai estar tratando desse assunto. Você deixe seu comentário, é importante para a gente nortear mais ou menos sobre o que falar. E eu te peço que se inscreva aí no meu canal e que nós possamos continuar tratando desse assunto e de outros assuntos. E um abraço e até o próximo.